Nós temos, nesse dia, ouvido a respeito da Palavra de Deus e é um privilégio para nós estarmos escutando essas coisas e creio que temos sentido também, tocado os nossos corações, assim como foram tocados os corações daqueles dois homens que andavam aquele caminho de Emaús, quando o Senhor andava junto com eles e o Senhor tem falado aos nossos corações, a cada um de nós. Isso é uma preciosidade para nós. E é muito bom nós sabermos que Deus sempre quis revelar a sua vontade, os seus propósitos, e Deus não escolheu outra criatura para revelar a sua vontade, senão o homem. Deus, desde a eternidade, teve esse propósito de revelar a sua vontade ao homem. E Deus o fez através de Cristo. E nós temos aprendido de Cristo, essa pessoa tão bendita e preciosa para nós. Isso toca os nossos corações. E o que eu queria falar, nós temos visto, lemos e aprendemos a respeito de Cristo, de quão único Ele é, de quão perfeito Ele é, de todas as coisas que Ele fez e que foram feitas por Ele e para Ele, de como Ele buscou o homem, como Ele estava se desviando do seu caminho para que estivesse junto de si, unicamente para desfrutar daquilo que Ele é. Deus quer comunicar o seu amor para conosco e quer que nós desfrutemos desse amor. Nós muitas vezes pensamos que nós devemos fazer muitas coisas para estarmos perto de Deus. Como o irmão falou, devemos orar muito, devemos ler muito, devemos fazer muitas coisas, mas nós não precisamos, não que nós não precisemos dessas coisas, mas esse não é o objetivo para nós estarmos perto de Deus. Para nós estarmos perto de Deus, a única coisa que nós precisamos é amar as coisas de Deus. E é isso que Deus quer de cada um de nós, que nós amemos as suas coisas. E nós devemos pensar que nesse tempo que nós estamos vivendo agora, Deus, o Senhor, constituiu a igreja. A igreja é o corpo de Cristo e é a casa de Deus. Como nós vemos em Efésios, Efésios capítulo 1, versículo 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então aqui falando da igreja como sendo o corpo de Cristo. Também em Timóteo, 1 Timóteo, Paulo falando no capítulo 3, versículo 14. Mas escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Aqui fala da igreja como sendo a casa de Deus. E estava pensando também que Deus, quando revela a sua vontade e a sua palavra e os seus mistérios, Ele revela a homens, e são homens que ministram a palavra de Deus. Deus escolheu homens para fazerem isso. E esse é um cuidado que nós temos que ter com a igreja. Cada um de nós tem que ter um cuidado com aquilo porque a igreja é o corpo de Cristo, como fala
E nós somos membros desse corpo e membros uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Nós somos membros em particular de Cristo e somos membros uns dos outros. E isso toca a cada um de nós. Porque se nós formos pensar num corpo e pensar num membro que por algum motivo não está trabalhando direito ou funcionando direito, todo o corpo vai sentir a falta desse membro. Se um pé não quer andar, por qualquer motivo que seja, vai ser difícil para esse corpo andar. Se uma mão não quer se estender, vai ser difícil para esse corpo fazer algum serviço. Se um olho não quer enxergar, vai ser difícil para esse corpo andar. E cada um de nós é um membro desse corpo e nós temos que ter o cuidado, porque o Senhor nos pôs nesse corpo para uma finalidade e cada um tem uma finalidade nesse corpo. E isso toca a cada um de nós. O Senhor chamou a cada um de nós para uma finalidade. E nós temos que entender o que o Senhor quer de nós. Por que o Senhor me colocou nesse lugar? O que o Senhor quer de mim? O Senhor está querendo alguma coisa de mim. De alguma forma eu posso ser útil para a ajuda dos meus irmãos e para a honra e a glória de Deus. E isso é uma coisa que depende única e exclusivamente daquilo que está no meu coração com relação ao Senhor e com relação aos meus irmãos. Deus não escolheu homens sábios, como fala, mas escolheu a loucura do mundo, né, como nós sabemos, para mostrar que não era através de sabedoria humana que Deus ia conduzir o seu povo, mas através da sua própria sabedoria. Ele chamaria homens e instruiria homens segundo a sua vontade, para que homens levassem a vontade de Deus ao seu povo. E isso é uma coisa que toca os nossos corações. Sabermos da responsabilidade que nós temos na casa de Deus. E quando fala de responsabilidade, isso é uma palavra que parece que pesa para nós. Porque o homem não quer ter responsabilidade. O homem prova em toda a história que ele não cumpriu com a sua responsabilidade. Deus sempre que esperou alguma coisa do homem, o homem falhou. Mas nós vemos em Cristo aquele homem que foi perfeito para Deus. Aquele homem que em tudo agradou a Deus. E hoje nós somos vistos em Cristo. E nós somos agradáveis a Deus. E quando fala da nossa responsabilidade hoje, eu creio que esteja falando, não esteja pedindo para nós fazermos muitas coisas. O que eu devo fazer? Quando Paulo se converteu, ele pergunta para o Senhor: Senhor, o que queres que eu faça? Ele tinha o desejo de fazer alguma coisa. E também existe nos nossos corações o desejo de fazer alguma coisa pelo Senhor. E o Senhor, se nós temos um desejo sincero nos nossos corações de fazer alguma coisa para o Senhor e para os nossos irmãos, o Senhor vai nos dar, como fala, tanto o querer quanto o realizar. Nós muitas vezes não sabemos o que fazer, mas isso vem do Senhor. É o Senhor que vai capacitar o homem a fazer o que quer que seja para a sua glória e para a bênção e para a ajuda dos irmãos. E nós precisamos dessa ajuda. Cada um de nós precisa de cada um dos irmãos. Como fala, um membro não pode falar que não necessita de outro membro, porque o Senhor colocou os membros como Ele quis, e cada um desses membros é necessário. E nós temos que entender e nos dispor para que o Senhor nos use como Ele quer. Então a nossa responsabilidade, ela não deve ser pesada para nós quando se fala de responsabilidade. Nós
Quando pensamos em guardar as coisas de Deus, nós podemos pensar que é uma coisa muito difícil para a gente fazer, guardar as coisas de Deus, porque são coisas muito altas e são coisas muito santas ou são coisas muito elevadas, mas se Deus confiou essas coisas na mão de homens, é porque é possível os homens levarem essas coisas que Deus confiou nas suas mãos. E o homem tem que ter, como nós temos aprendido aqui, a completa dependência de Deus, dependência do Senhor, a dependência do Espírito de Deus, para saber o que fazer, em que hora fazer, como fazer. E Deus é fiel, nós não somos. Nós muitas vezes somos levados por impulsos a fazer certas coisas, por sentimentos para fazer certas coisas, mas o Senhor conhece a intenção, o Senhor conhece o que se passa com cada um de nós, com cada circunstância da nossa vida particular, que só o Senhor conhece melhor do que nós, dos nossos próprios corações. Nós devemos aprender a colocar os nossos corações diante do Senhor. Nós ouvimos muitas vezes falar isso, porque o que nós falamos é coisa que nós sempre falamos, nós sempre ouvimos, vamos dizer, as mesmas coisas, mas nós devemos aprender a exercitar essas coisas, a viver essas coisas, porque a vida cristã não é uma vida teórica, é uma vida prática, e nós devemos praticar as coisas que nós temos aprendido, e só assim nós verdadeiramente vamos conhecer o Senhor. Quando nós praticamos, quando o Senhor começa a se manifestar na nossa vida, aí nós vamos conhecer o Senhor. E o Senhor usa de circunstâncias para tocar os nossos corações. E nós vimos que nós fomos reconciliados com Deus, nós somos salvos, nós temos uma nova vida e nunca nós vamos perder essa proximidade que nós temos com o Senhor. O Senhor, como o irmão falou, é um homem vivo, um homem. E o Senhor, quando fala de nós, Ele fala como, quando alguma coisa toca a nós, Ele fala como tocando a menina dos olhos. Se for pensar na menina dos olhos, é uma coisa sensível, qualquer coisa que a gente já sente, e nós somos comparados à menina dos olhos. E o Senhor sabe o que passa com cada um de nós, quer seja na nossa individualidade, que ninguém conhece, senão às vezes nós, ou senão o próprio Senhor conhece, quer na nossa relação em nossa casa, com nossas esposas com maridos, pais com filhos, filhos com pais, irmãos com irmãos. O Senhor conhece o que está acontecendo, o Senhor sabe. Muitas vezes, como nós vimos, nós não sabemos. Existem coisas difíceis no nosso meio, mas para o Senhor nada é impossível. E se nós estivermos na dependência do Senhor, sabendo que para o Senhor nada é impossível, o Senhor, ao seu tempo, vai nos dar o escape, vai nos dar a salvação, vai nos mostrar o caminho. Por quê? Porque Ele provou o seu amor para conosco, Ele deu a sua própria vida para conosco, como fala de Deus, como Deus não nos dará com Cristo todas as coisas, né? Deus nos deu todas as coisas juntamente com Cristo, nós temos todas as coisas. Nós somos abençoados com todas as bênçãos celestiais. Outro dia, conversando com o irmão, eu estava dizendo que nós temos todas as bênçãos. E nós não vamos perder as bênçãos, porque as bênçãos são nossas. Muitas vezes nós vamos deixar de receber essas bênçãos. É como um pai que tivesse dado todo o dinheiro dele para um filho, mas muitas vezes esse filho não vai resgatar esse dinheiro, essa riqueza. Mas Deus nos diz na sua palavra que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então nós temos todas as coisas. A única coisa que nós temos que ter como responsabilidade é cuidado das coisas de Deus. E o cuidado, como que nós vamos cuidar de uma coisa? Antes de cuidar de uma coisa, nós precisamos amar essa coisa. Se nós não amarmos as coisas de Deus, nós não vamos poder cuidar das coisas de Deus. Primeiro precisa haver o amor, assim como o amor moveu Deus a entregar o seu Filho, assim como o amor moveu a Cristo a vir se entregar nesse mundo.
e nós vemos exemplos, tantos exemplos na palavra, de que por amor também, irmãos fazendo coisa, deixando ensinamentos para nós. E nós não podemos fazer nada sequer se não for por amor. Muitas vezes nós temos interesse em alguma coisa, em aparecer, porque às vezes parece que é notório, que é uma posição, que é uma coisa que parece que vai fazer a pessoa diferente dos outros, se ele está aparecendo ali para dizer grandes verdades ou grandes coisas, mas isso não é verdade. Se o Senhor está fazendo alguma coisa, é o Senhor que está fazendo. Não existe glória nenhuma para o homem. Então, quando nós entendemos que é o Senhor que está fazendo uma coisa, nós devemos agradecer a Ele e devemos estar olhando para Ele, porque é Ele quem está fazendo alguma coisa. E Ele fala aos nossos corações, como volto a repetir, Ele é uma pessoa viva que conhece a cada um de nós, que sabe o que se passa com cada um de nós. E Ele, como diz, não nos deixará. O Senhor não vai nos deixar até o dia que Ele vier nos buscar. Seja quais forem as circunstâncias da nossa vida, por mais terrível que ela possa parecer, o Senhor tem um escape para isso. O irmão uma vez falou uma coisa que para mim é um norte, uma coisa particular minha, que ele disse que nunca ninguém se arrependeu de ter feito a vontade do Senhor. Isso é uma coisa que nós devemos pensar quando nós queremos fazer alguma coisa, se isso é ou não é a vontade do Senhor. Se nós temos dúvida, seria melhor nós não fazermos. Porque o Senhor, quando mostra alguma coisa, como o Senhor fala, o Senhor dá tanto o querer quanto o realizar, é o Senhor que está fazendo. Quando o Senhor fala dos caminhos, o Senhor fala dos caminhos que de antemão nos preparou para que nós andássemos nela. Quer dizer, nós não temos com que nos preocupar, nós temos que confiar no Senhor, porque é Ele que vai fazer. Nós temos que ter um coração simples e sincero, não sabedoria, entendimento, conhecimento, não que nós não devemos buscar, mas esse não é o principal. Nós devemos ser simples. Como o irmão uma vez falou, Deus é simples e nós devemos ser simples nas coisas de Deus. O amor é uma coisa simples. Ou você ama ou você não ama. Você não pode fingir o amor. Como fala, o amor seja não fingido. O Senhor, quando fala, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei, o Senhor quer mostrar, quer comunicar o amor dele. Por quê? Porque nós somos interesseiros, nós escolhemos pessoas, nós escolhemos amigos, nós escolhemos irmãos, nós escolhemos aqueles que por algum motivo nós elegemos como talvez melhores do que outros. Nós somos assim, nós temos que confessar isso, mas não é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para nós sermos um corpo, para um corpo ele anda junto. Quando nós levantamos ou fazemos, o nosso corpo está fazendo tudo isso. Quando nós nos alegramos, o nosso corpo se alegra. Quando nós nos entristecemos ou nos machucamos, o nosso corpo sente dor e se entristece e chora. E assim que nós deveríamos ser. Como nós oramos, né, pela unidade que nós devemos ter, que isso seja uma coisa prática para nós. E não é uma coisa difícil se nós estivermos olhando para o Senhor. Se eu parar de olhar para o Senhor e começar a olhar para o irmão, porque o irmão disse tal coisa, porque o irmão pensa tal coisa, porque tal coisa aconteceu, então eu estou olhando para homens, aí vai ser difícil. Quando eu começo a olhar para homens, vai ser difícil eu andar, continuar. Por quê? Porque os homens são falhos, né? Mas nós devemos olhar para o Senhor. É o Senhor que nos vai capacitar a andar. Se nós lembrarmos de Pedro quando andou sobre o mar e o Senhor chama a ele, era impossível para um homem andar sobre o mar, mas ele sai do barco, ele olha para o Senhor e ele dá passos em direção do Senhor. Quando ele olha para as águas, ele começa a afundar, mas o Senhor estava ali para salvá-lo, né? Então, que nós também tenhamos um coração que seja para a honra e glória de Deus e para a bênção dos nossos irmãos. É isso que Deus quer de nós. É essa a responsabilidade que temos. Se nós formos olhar para trás e ver a lei, nós vemos
como que um cercado, o homem não podia ir, não faça, não, era esse tipo de coisa. Mas quando nós vemos a graça, nós vemos o Senhor no meio e não tem mais nada cercando, é uma atração, não existe limite, ele atrai para o centro, é uma coisa completamente diferente. E quando nós somos atraídos pelo Senhor, nós somos atraídos pelo seu amor, nós somos atraídos pela sua pessoa, e quando nós somos atraídos pelo Senhor, o Senhor vai quando nós estamos perto do Senhor, nós vamos conhecer o Senhor e nós vamos poder falar do Senhor, daquilo que Ele é, daquilo que Ele quer para cada um de nós. E irmãos, não é uma coisa difícil, não é. Por quê? Porque o Senhor nos atrai, Ele quer, nós não temos que fazer força para chegar perto do Senhor, Ele nos quer. Muitas vezes nós queremos conquistar uma coisa e nós não sabemos como fazer isso, e nós queremos essa coisa, nós não precisamos fazer força para alcançar o Senhor. Por quê? Porque Ele nos quer. Muitas vezes o que acontece é que nós não queremos o Senhor. Isso que é muitas vezes difícil para nós entendermos, né? Por que eu não entendo, por que eu não consigo, por que eu não ando, por que eu não vou, por que as coisas não dão certo na minha vida, e às vezes a gente está sempre se lamentando por algum motivo, né? Mas o Senhor é aquele que nos enche de todas as coisas, né? Paulo fala que ele aprendeu a viver tanto em riqueza quanto em pobreza, tanto em falta como em fartura. Por quê? Porque o objetivo dele era o Senhor. Se o nosso objetivo não for o Senhor, as circunstâncias nas nossas vidas, elas mudam dia a dia. E nós vamos ser envolvidos pelas circunstâncias, né? Como nós falamos outro dia, a alegria, a felicidade não está nas circunstâncias, né? As circunstâncias podem nos abater, mas a nossa alegria, o nosso gozo está em Cristo. E muitas vezes nós estamos buscando a alegria das circunstâncias, né? Mas nós não podemos manter as circunstâncias, nós não podemos impedir também as circunstâncias, mas o Senhor prometeu que Ele era aquele que ia estar sempre junto conosco. Então que haja em nós um coração que esteja disposto a estar unido com cada um de nossos irmãos, não segundo o que eu acho que deva ser a união, mas deixar que Cristo me una ao meu irmão. Como fala da comunhão, que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, né? Tem-se o exemplo de um triângulo, ela não é, se for imaginar um triângulo, ela não é nesse sentido horizontal, ela passa pelo Pai e pelo Filho, e depois ela vai para o... E muitas vezes nós confundimos comunhão com amizade, né? Nós podemos ser mais próximos por algum motivo, mas a comunhão não é isso. A comunhão iguala a todo mundo. Se fosse isso, talvez o Senhor tivesse amor mais por um do que por outro, mas não. O amor do Senhor é igual. E o Senhor fala, amai-vos como eu os amei. E nós, se o Senhor nos pede uma coisa, é porque nós podemos, de alguma forma, mesmo que em fraqueza, reconhecendo a nossa fraqueza, reconhecendo o nosso estado, reconhecendo a nossa incapacidade, mas nós devemos saber que o Senhor espera alguma coisa de nós. E o Senhor espera que nós o amemos e que amemos os nossos irmãos. Gostaria de ver uns versículos em Levítico, o livro de Levítico, capítulo 25, versículo 12. Porque jubileu santo será para vós, a novidade do campo comerás. Neste ano de jubileu, tornareis cada um a sua possessão. E quando venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou comprardes da mão do vosso próximo, ninguém oprima seu irmão. Conforme ao número dos anos, desde o jubileu, comprarás
ao teu próximo, e conforme ao número dos anos das novidades, ele venderá a ti. Conforme a multidão dos anos, aumentarás o seu preço, e conforme a diminuição dos anos, abaixarás o seu preço, porque conforme ao número das novidades, é que ele te vende. Ninguém, pois, oprima o seu próximo, mas terás temor do teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E fareis os meus estatutos e guardai os meus juízos, e fazei-os assim habitar seguros na terra. E a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. E se disserdes, que comeremos no ano 7º, visto não havermos de semear nem colher a nossa novidade, então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê o fruto por 3 anos. O irmão está falando esses pensamentos agora com respeito a toda a nossa vida, a amarmos ao que Deus nos deu para amar. E eu estava pensando hoje nesses versículos aqui de Levítico. O israelita, nesse tempo aqui que nós estamos vendo, ele já estava na terra da promessa, a terra que Deus havia dado para eles, e Jeová tinha dividido em possessões e dado a eles. Só que, pela negligência, eles perdiam, eles tinham que, devido às necessidades e tudo mais, eles acabavam vendendo as suas terras, e muitas vezes se tornavam até escravos. Mas havia um resgate em tudo isso. Havia chamado o ano do jubileu. O ano do jubileu, ele trazia de volta todas as coisas. Então, o israelita que tinha vendido a sua terra e tinha ficado sem ela, ele sabia que depois de 49 anos, se fosse esse o tempo, ele haveria de reaver essa terra, porque todas as coisas voltariam como Deus havia dado a eles. E se ele tivesse se tornado um escravo, ele sabia que esse ano também seria um ano de libertação, que ele poderia voltar outra vez. E com respeito ao comprar e vender, aqui nós estamos vendo que, conforme o número dos anos, é que eles valorizavam as coisas. Versículo 15. Conforme ao número dos anos, desde o jubileu, comprarás ao teu próximo, e conforme ao número dos anos das novidades, ele venderá a ti. E continua. Então, o ponto, de referência para eles era o ano do jubileu. Ou seja, se faltassem 20 anos para o jubileu, eles venderiam aquela possessão para o seu próximo por, vamos pôr um número, por 10 mil. E se caso faltasse um ano só para o jubileu, aquela valeria 100 reais. Então, é assim que eles contavam. Por quê? Porque ia chegar o ano do jubileu, eles voltavam tudo como era. E isso é uma figura, um ponto para nós. Nós valorizamos as coisas aqui segundo aquilo que nós estamos vendo. O ponto que nós temos para nós, cristãos, é a vinda do Senhor. Não é verdade? Nós lemos hoje da esperança do Evangelho. A vinda do Senhor vai pôr fim em tudo isso aqui. Tudo vai acabar. Se o Senhor vier hoje, vai ficar tudo aqui. Seus bens, suas casas, tudo. Nossas famílias, muitas vezes, dos incrédulos, vão ficar tudo aí. E nós vamos embora. Graças a Deus, nós vamos embora daqui.
Agora, esse amor, né, que nós, de valorizarmos, como o irmão tem trazido essa palavra para nós, será a medida da nossa visão da vinda do Senhor. Se o Senhor estiver distante de nós, tudo aqui vai ter um valor tremendo para nós. Nós vamos brigar por coisas desse mundo. E nós devemos lembrar, irmãos, que existem cristãos que amam a vinda do Senhor, estão esperando. Eu não quero fazer classe, só estou querendo dizer que existe. Aqueles que estão esperando, que estão amando a vinda do Senhor. Existem cristãos que são mundanos e também existem cristãos que são terrenos. Né? Então, é uma diferença muito grande entre um cristão que é mundano e um cristão que é terreno. Porque o que seria o terreno? É aquele que ele julga as coisas mundanas, com cara feia, tudo, mas ele ama ficar aqui. Ele gosta de tudo que ele tem, de tudo que ele faz, enfim, a sua esperança não é a vinda do Senhor. É ele ficar aqui, fazer um bom tudo aqui nesse mundo. Esperança de coisas melhores nesse mundo. E a palavra, né, do Senhor, ela mostra que nós estamos aguardando o que? A vinda do Senhor. Enquanto nós esperamos Ele, nós estamos aqui ocupados com nossa vida, nossos afazeres, e acima de tudo, nós estamos aqui desfrutando de tudo que o Senhor deu para nós, esse conhecimento tão precioso que nós temos hoje. Poucos, né, aqui sentados nessa sala, do terreno de reunião, das verdades que nós recebemos. Em 2 Tessalonicenses, falando do juízo que virão sobre aqueles que tiveram um dia contato com as coisas de Deus, ele diz que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Tiveram juntos ali, mas não acolheram o amor da verdade, e Deus vai enviar uma operação de juízo sobre esse mundo e sobre essas pessoas. Então nós vemos que o amor da verdade, né? Que interessante que nós temos esse tempo aqui, o Senhor revelando para nós esse lugar único do qual o Senhor se põe para revelar essas verdades. Esse tempo que nós estamos aqui. Então, eu gostaria de nós pensarmos um pouco nesse sentido. O que nós estamos fazendo, né, nesse tempo? O que o nosso coração tem se apegado? Nós estamos olhando a vinda do Senhor para agora, em nossos corações mesmo, isso falo de mim. Será que nós estamos crendo que isso pode ser hoje? E a nossa vida, né, os nossos atos, contam para nós mesmos o que nós estamos, qual o nosso desejo, o que nós estamos esperando a vinda do Senhor. E aqui esse dia de jubileu colocava um marco nos valores. Então, eu acho que basta, né, para nós olharmos aquilo que nós estamos valorizando. O Senhor é o que tem a primazia, como nós lemos hoje. É Ele que tem seus direitos, né, o seu primeiro lugar, a sua vinda como um marco para nós, e vai por fim em toda essa história do testemunho da igreja na terra. O Senhor vai levar tudo embora.
Estava pensando um versículo em 1 de João, é o capítulo 2, versículo 3. E nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Estava pensando nessa palavra, guardar os seus mandamentos, guardar a sua palavra, os seus princípios. Essa palavra é diferente de obedecer. Nós já citamos um exemplo, um menino sentado numa sala, o pai põe ele numa sala sentado e fala, filho, você não vai jogar bola na rua hoje. E ele fica ali sentado. Obedece ao pai, mas o coração dele está lá na rua, ele está ouvindo os amigos jogar bola na rua, lá gritando, e ele quer estar lá. Mas o pai falou para não, e tá bom, ele obedece e fica ali. Isso é obediência. Mas guardar é algo diferente. Guardar a palavra é amar a palavra de Deus. Então nós estamos ouvindo nossos irmãos falando algo tão precioso para nós, porque realmente amar os irmãos, amar a palavra de Deus, tudo isso é muito precioso, muito elevado. Nós temos que admitir, não conseguimos. Talvez até podemos ficar sentados na sala, mas a nossa vontade é estar lá na rua. Cristo não só obedeceu a palavra, obedeceu a Deus, ao Pai, mas ele guardava os seus mandamentos. Ele amava fazer a vontade do Pai. A comida dele era fazer a vontade do Pai. Então isso era algo muito diferente, porque não existia nele o princípio de que ele queria uma coisa e o Pai queria outra. Não, era a mesma vontade. Se Cristo fosse fazer a sua própria vontade, ele faria a mesmíssima coisa que o Pai queria que ele fizesse. Mas no Getsemane mesmo ele disse, faça-se a tua vontade e não a minha, embora a dele fosse a mesma do Pai. Então isso é amar, é guardar a palavra, guardar os mandamentos, amar ao Pai, amar a Deus, amar aos irmãos. E isso não é algo nosso, nós nem precisaríamos dizer isso, mas não é algo nosso. Nós não temos capacidade em nós mesmos para tal coisa, amar ou guardar a palavra de Deus. Então o que nós estamos conversando é algo que não nos mostra a fonte de onde emana essa vontade de guardar a palavra, de amar os irmãos, de amar a Deus e tudo. Em Romanos capítulo 6, versículo 6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros
ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo de lei, mas debaixo da graça. Então aqui é o primeiro passo, mas também não diz como nós vamos amar, fazer a vontade de Deus. Mas nos é dado o primeiro passo, que é saber que em nós, isto é, na nossa carne, não habita bem algum. E que Cristo teve que morrer numa cruz. Morrendo na cruz, ele crucificou ali o velho homem. Esse corpo de pecado, isso quer dizer, esse sistema onde o pecado se manifesta. Todo esse sistema foi crucificado com Cristo. Isso significa que não havia em nós nada que pudesse frutificar para Deus. Um amor em guardar, em amar seus mandamentos, sua vontade, nada. Mas ainda aqui mostrou que aquilo que não é, vamos dizer, mostrou o lado negativo. Isso não é. Não é possível agradar a Deus, amar a Deus na nossa própria carne, na nossa própria natureza. E quando digo a carne aqui, não é só a carne do pecado, mas é a natureza que nós temos. Que depois da queda não tinha mais como ter livre arbítrio. Não podia mais fazer o bem, ficar no bem, permanecer no bem. A obrigação dessa natureza é pecar. Uma lei, né, que estava vigorando nessa natureza. Uma lei de pecado e de morte. Onde nós encontramos, então, o poder, a força para viver essa outra vida? Ou seja, amar, guardar os mandamentos, amar a Deus, amar os irmãos. Capítulo 8 de Romanos, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O restante do versículo aí nós vemos que algumas versões não tem, e é bem correto que não tenha. Não é condicional isso aqui. Isso aqui realmente é a posição de quem está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Havia uma lei, como eu já disse, de pecado e de morte, vigorando nesse sistema. E para acabar com essa lei, nós sabemos que uma lei não é possível exterminar. Não, essa lei agora daqui para frente não vigora mais. Não existe tal coisa. Tem que vir uma outra lei para deixar aquela lei inativa. Então veio uma outra lei, a lei do Espírito de vida, que livrou da lei do pecado e da morte. Essa é a lei da liberdade que Tiago fala. É uma lei de vida. Ela veio no lugar de outra lei. Uma lei de pecado e de morte, agora uma lei de espírito e de vida. O Espírito Santo, então, usando a palavra de Deus, gera nova vida em nós. Essa nova vida em nós não tem força própria, não tem independência, não vive por si mesmo. Essa nova vida, o poder dessa nova vida é o Espírito Santo. E Deus mesmo que é o poder dessa vida. Então, o cristão, ele não vive se esforçando por amar, se exercitando por amar, às vezes até com um pouco de bronca de um irmão, quero amar. Esse é o mesmo que estar na sala sentado querendo jogar futebol. Mas esse espírito de vida, gerando nova vida em nós, sendo o poder de Deus para que nós amemos aos nossos irmãos. Aí nós podemos então guardar os mandamentos, nós podemos
amar a vontade de Deus, não só fazer, querendo uma coisa e fazendo outra por obediência. Não, é a vida divina, a vida de Cristo, a vida eterna que estava com o Pai e que foi manifestada. É Cristo. Essa vida é comunicada a nós. Nós estávamos falando outro dia, todo homem tem corpo, alma e espírito. Um cristão tem corpo, alma e espírito, vida nova e Espírito Santo. A vida nova não deve ser confundida com o Espírito Santo. É uma vida realmente, vida nova, vida eterna. E o Espírito Santo é uma pessoa da divindade que habita nessa vida. Então, um cristão tem 5 partes: corpo, alma, espírito, vida nova e Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós e vai ficar conosco para sempre. Quando nós formos ressurretos, se nós viermos a morrer, o Espírito Santo que habita em nós vai nos ressuscitar dos mortos, dentre os mortos. Essa vida, então, que nós temos, comunicada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, tem como poder, como força, como energia, o próprio Deus. E ela não é independente, e ela não tem, portanto, possibilidade, como Adão tinha, de cair. Ela realmente é algo que Deus nos deu, é vida eterna, e essa vida, então, é que fluindo em nós, pelo poder do Espírito Santo, é que nos leva a amar nossos irmãos, a amar os mandamentos, a amar a Deus. Sem isso, é impossível. E é interessante, o nosso exercício é diferente. Eu estava pensando, depois de falar de manhã dos discípulos de Emaús, que o Senhor, andando com eles, falando as Escrituras para eles, ardia neles o coração. Chegaram até a casa deles. O Senhor partiu o pão e sumiu. Imagina, irmãos, se eles ficassem sentados lá. Ficassem sentados lá, não iam ver nada. Mas o Senhor também não pegou-os e vai para lá. A força levou-os para Jerusalém, não. Vejam, esse é o trabalho, eu acho um exemplo muito bonito do trabalho do Espírito Santo em nós. Pela palavra de Deus, nos dando vida. E, além dessa vida, nos convencendo, trocando esses pensamentos, terríveis pensamentos. Pensamentos que o máximo que conseguiria era querer fazer uma coisa e não poder e fazer a outra, forçado, obrigado. Mas amar é fruto do Espírito Santo em nós, alcançando em nós algo que nós nunca poderíamos alcançar por nós mesmos. Amar a palavra de Deus, amar a Deus, fruto do Espírito Santo em nós. Batalha há em nós. Espírito Santo contra a carne e a carne contra o Espírito. Gálatas 5 nos fala dessa batalha. Mas é algo entre a carne e o Espírito. E ele vence. O Espírito Santo convencendo-nos e conformando-nos à pessoa de Cristo, amoldando-nos a essa pessoa que nós jamais poderíamos, repito, alcançar isso por nós mesmos. Mas uma obra divina de salvação, uma obra divina de manutenção, uma obra divina de amortecer isso que não serve. Porque em Romanos 6 que nós lemos, nós vemos que considerai-vos mortos. Como considerai? Por que considerar morto? Porque de fato, nós não estamos. Há uma ação em que o Espírito Santo, tomando-nos por seu amor, convencendo-nos com seu cuidado, sua perseverança, seu amor divino, levando-nos a colocar aquilo que não tem solução diante de Deus no lugar de morte.
E aí, então, alcançando em nós essas maravilhas que nós almejamos, porque nós temos o Espírito, mas que nós vemos que em nós não há. Mas Ele vai, com muita paciência, com muito amor, nos guiando, trocando nossos pensamentos, trocando nossas intenções. Deus conhece as intenções do meu coração. Eu tremo de pensar isso, porque é terrível. Ele conhece. E o Espírito Santo está trabalhando nesse íntimo, nessa coisa interior. Em Cristo, tão diferente, porque Cristo, em Levítico, no holocausto, ele pegava o cordeiro, imolava o cordeiro, depois abria, todas as suas entranhas eram postas às claras, e Deus olhava aquilo por dentro. O cordeiro não era só perfeito por fora, mas por dentro. Quanto mais dentro se via, mais perfeição havia. Cristo, aberto aos olhos de Deus, ele tinha Deus olhando dentro dele. Ele guardava os mandamentos, ele amava fazer a vontade de Deus. No seu íntimo não havia nada. Que diferente é olhar para dentro de nós. Mas para dentro de Cristo, não. Quanto mais dentro, mais perfeito, mais maravilhoso era essa pessoa. Maravilhosa era essa pessoa. Então, aquele versículo que eu li de Coríntios, tudo que nós jamais fomos, jamais seremos, Ele foi por nós. Ele é por nós. Que precioso é esse nosso Senhor, nosso Salvador, porque Ele consegue ser para Deus tudo o que nós não somos. E o Espírito Santo habitando em nós nos leva, irmãos, a ter, primeiro, esse reconhecimento de que não tem condição, e depois nos moldando a pessoa de Cristo e nos levando a ser conformes à sua imagem. Isso se completará, logicamente, com a vinda dele, a transformação dos nossos corpos, o veremos como ele é. Aí sim estará completo tudo isso. Mas agora esse trabalho é feito em nós e nós damos graças a Deus, porque Ele faz essa obra. Salvou-nos, conduz-nos e nos trocará, nos mudará completamente e nos fará conformes à imagem de seu Filho.